Opa, e aí, beleza? Opa, pessoal, eu sempre gostei de manhwa onde o protagonista, ele precisa lutar, sabe? Ele tem que lutar, ele é obrigado a lutar. Mesmo ele não querendo, ele é obrigado a lutar. Então eu resolvi fazer esse top 5, espero que vocês gostem e vamos seguir evoluindo. Regredindo com o poder do rei, o mundo veio a mudar após a descoberta do abismo. Uma dimensão que escondia monstros, que a gente só ouvia falar em conto de fadas. Por causa desse evento não natural, os humanos passaram a despertar diversas habilidades, fazendo assim os humanos conseguir lutar de igual para igual contra alguns monstros. Quanto maior o seu rank ao despertar, melhores seriam a sua condição financeira. Os humanos que não despertavam eram chamados de adormecidos. Quintail, aos 35 anos, ainda não havia despertado, e ele teve que trabalhar como uma mula de carga para outros despertados, recolhendo o núcleo de monstros que os outros despertados matavam. Depois de mais um dia para Kim sendo xingado e humilhado, e xingado pelos caçadores por ele ser um adormecido, pensando que esse seria mais um dia normal, algo veio acontecer. Quando os caçadores estavam demorando muito tempo para xingar ele notou algo estranho naquele momento, porém era pior do que ele imaginava. Todos os caçadores estavam mortos. Um monstro de rank SSS, conhecido como Asmodeus, invadiu aquela dimensão e matou todos ali. E só faltava Kim. Uma pessoa sem poder não teria chance nenhuma, a não ser esmagado pelo mais forte. Asmodeus resolveu matar Kim lentamente, fazendo ele sentir a sua vida se esvaindo lentamente do seu corpo. Tudo que restava para Kim era lembrar dos seus arrependimentos. Quando seus pais morreram em um acidente de carro, quando ele sofreu humilhações inimagináveis na sua escola. E agora aquele que viveu como um ser asqueroso, que não podia despertar nenhuma habilidade, iria morrer. Mas mesmo Kim, com toda essa dor que parava em seu coração, que não queria desistir da sua vida, fazendo um ser notar aquela criatura que sempre sofreu, um ser capaz de parar o tempo e fazer Asmodeus, um monstro rank SSS, ficar congelado. Kim perguntou o nome daquele deus. Ele disse que as pessoas o chamam de rei, e ele disse que ele iria ajudar Kim, porque Kim era perfeito para herdar o seu legado. Mas se ele quer saber mais sobre aquele deus, primeiro ele precisaria ficar mais forte, fazendo Kim retornar no tempo. Exatamente no dia que ele estava sendo espancado na escola por uns valentões que eram despertados. Mas dessa vez Kim também era um despertado, com uma habilidade que combinava perfeitamente com ele, a predação. Como Kim não havia despertado no seu passado triste, ele estudou tudo o que ele precisava saber sobre o poder ao despertar. Quando a pessoa despertasse, o que ela teria que fazer. Mas muitos despertados nem faziam isso, eles simplesmente despertavam o poder e cagavam pelo conhecimento básico, assim ajudando Kim a derrotar os valentões. Ele pode roubar as habilidades de quem ele derrota, seja monstros ou humanos. O gênio assassino que leva tudo. O grande herói salvador do mundo, Jiang Xuan, teve que ver seus companheiros caírem em combate. As pessoas estavam presenciando a derrota dos heróis para o vilão Shin Kang-ku, que queria destruir a esperança da humanidade matando os heróis. Mas por causa da esperança da humanidade que clamava pelo grande herói Jiang, com as suas esperanças, lhe deu forças para que ele conseguisse derrotar aquele vilão, que era considerado o traidor da humanidade. Após o fim dessa batalha, o grande herói Jiang iria iniciar a salvação do mundo. Mas tem um porém, o jeito mais fácil de salvar o mundo era destruindo a raça humana. E nesse momento, quem era o verdadeiro herói era Shin e não Jiang Xuan. Na verdade, ele era o vilão que buscava a destruição do mundo. E esse era o fim da novel que o nosso prota estava terminando, chamada A Vida do Vilão que Virou Salvador. No entanto, essa ficção era baseada em fatos reais. Um amigo do nosso prota, que sofria agressões na escola, veio a falecer. E os monstros que fizeram isso saíram impunes desse crime. Isso fez com que o nosso prota entrasse numa depressão e ele acabou escrevendo uma novel sobre esse assunto. Já que os heróis sempre são heróis, por que eles não poderiam ter terceiras intenções ao salvar a humanidade? Mas o público do nosso prota não gostou desse final. E eles preferiam que o herói continuasse sendo herói. E ninguém gostou de encarar a realidade. Isso fazendo com que nosso prota fosse dormir com muita raiva, uma raiva inegável em sua mente. Mas quando ele acordou, ele percebeu que seu corpo estava sofrendo agressões físicas. Mas alguém estava lá, uma pessoa que ele acabou se esquecendo há muito tempo atrás, também sofreu agressões. E aquela pessoa era o seu amigo. E foi aí que ele notou que ele foi parar dentro da sua novel, no corpo de Shin Kang-ku. E ele e o amigo dele estavam numa prisão chamada Eclipse, aonde os magos novatos eram mandados para fazer trabalhos escravos, até a sua morte. Mas Shin, ele sabia que ele não poderia interferir nos eventos daquela novel. Mesmo que seu amigo estivesse ali, ele precisava se manter frio. Entretanto, por causa das agressões que ele sofreu regularmente, o seu amigo veio a fugir, e ele foi capturado. E no fim, ele foi morto na frente de Shin, mais uma vez. Mas ele teve que se manter frio naquela situação, e ele pediu o guarda que matou o amigo dele para ir no banheiro. Como ele conhece muito bem aquela novel, ele sabe como ativar os poderes do Shin. Mesmo ainda sendo muito cedo para ativar esses poderes, com a morte do seu amigo fez com que ele agisse mais rápido. Mas o poder de Shin, que era um desastre, ainda precisava testar para saber que Shin era digno de herdar o poder.
Assim nosso prota resolveu fazer uma palhinha para aquele desastre, mostrando que ele era digno, vingando seu amigo que havia sido morto pelo guarda. Então agora ele precisa fugir daquela prisão, e ele bola 3 passos. Primeiro, escapar. Segundo, roubar a roupa do guarda, ser uma distração. E agora começa sua missão para salvar o mundo do herói que na verdade era o vilão do mundo. O jogador é incrivelmente talentoso. Sem aviso prévio, toda a humanidade recebeu uma mensagem que teria que passar por uma fase de um game macabro. Os céus que eram azul, como a cor do mar, ficaram vermelho, e o sol era tampado por torres malignas. Alguns dias após esse cenário que chocou o mundo se passou, e monstros saíram daquela torre e começaram a atacar a humanidade. Depois de um banho de sangue que jamais seria esquecido pela humanidade, a esperança veio a brilhar para a humanidade. Jogadores começaram a aparecer, e eles começaram a caçar esses monstros, e assim todos puderam presenciar o anúncio da torre. Para os humanos poderem ter a Terra de volta, eles precisavam passar pelo tutorial da torre. Ao invés deles esperarem a torre atacar a humanidade, eles poderiam atacá-la primeiro, e os jogadores passaram a ser vistos pelos humanos como heróis. Não se sabe quanto tempo se passou, mas a humanidade chegou finalmente no último boss da torre. Tudo o que eles tinham que fazer era impedir que fanáticos religiosos liberassem o último boss. Entretanto, nem tudo era fácil quando se tratava da torre. Por causa de monstros que estavam impedindo os heróis de chegar nos lunáticos, o Lorde da Pestilência foi liberado. E mesmo os heróis sendo fortes, pouco a pouco suas esperanças foram morrendo. Ele era forte demais para os heróis. Porém, o rei dos heróis, Kang Il-sung, com seu rosto cansado por tudo que ele passou, acabou aparecendo para lutar. E assim levando esperanças para aqueles que não tinham mais esperança. Depois de uma luta calorosa, os humanos vieram a respirar, com a derrota do Lorde da Pestilência e a vitória dos humanos. Depois dessa vitória da humanidade, os heróis se reuniram para uma coletiva de imprensa, e lá estava Kang, que era o herói dos heróis. A Santa Curandeira, que era uma heroína, implorou para Kang ser gentil. O que todos não sabiam é que Kang não tinha papas na língua. Assim toda a humanidade puderam ver o lado frio e B10 do herói deles. E depois desse fiasco da entrevista, Kang foi para casa. Mas por que ele era assim? Kang, no início do teste da torre, quando os monstros invadiram a Terra, o mesmo teve seus pais que foram mortos pelos monstros. E ele foi escolhido pelo monarca palhaço como herói da humanidade. Porém tinha uma pegadinha. Ele seria um herói, mas ele não seria compreendido pelos outros. Vocês se lembram? Tudo aquilo que eles vivenciaram ali era um teste. Agora sim vai começar a verdadeira fase da torre. Será que Kang vai salvar o mundo de novo? Já que todos sabem que ele é meio que um pau no cu? Meus vilões. Nada melhor do que chegar do trampo e se estressar jogando um game. Isso é o que nosso protagonista faz todos os dias depois que chega do trabalho. Ele nos conta que existia um jogo que ele sempre jogava. O nome desse jogo era Dark World. Um jogo que era capaz de mudar de cenários. Ele era cheio de guerras, igrejas corruptas, ladrões, monstros e etc. Era um jogo perfeito. Quando você entra nesse jogo, você nunca sabe qual será o próximo desafio daquele dia. Era um game na qual você jogava que você não tinha esperanças e nem sonhos. Apesar desse jogo ser perfeito para pessoas que gostam de jogar na dificuldade extrema, por causa que esse jogo tinha mais de 20 anos, seus gráficos não eram tão bons quanto dos tempos atuais. E por isso só havia poucos jogadores. Mas isso não desanimava o nosso prota. Ao logar a sua conta, ele nos mostra o seu campeão. E a sua classe era Cavaleiro de Sangue. Apesar do seu nick ser bem comum, que era Ricksting PK, todos o conheciam ali no jogo como Blood Knight. Em Dark World, era normal um jogador fazer várias contas secundárias, para eles poderem uparem, já que a dificuldade daquele jogo era surreal. Entretanto, o nosso prota preferiu jogar no modo Raid, isso fazendo ele chegar no level 95, sendo considerado uma lenda naquele jogo. Considerado o top 2, logo os outros jogadores começaram a desafiar ele, mas o nosso prota só aceitava se fosse no modo Hardcore, onde os jogadores que se morressem eles perdessem seus itens e eu dropava de level. Depois de 9.000 vitórias consecutivas, os jogadores pararam de o desafiá-lo. Isso fazendo ele ficar chocado, como um grupo de jogadores resolveu desafiar ele. Mas mesmo ele estando em maior número, o nosso protagonista era inabalável, assim matando um deles muito fácil, e fazendo os outros dois deslogar com o rabo entre as pernas. Mas existia um jogador conhecido como Trickter. Ele era uma lenda, o único capaz de bater de frente com o nosso prota. Entretanto, Trickter, com medo de perder a sua conta, ele vinha com contas secundárias, mas as contas secundárias deles também eram fortes. Mas o nosso protagonista ainda era mais forte que as contas secundárias dele, fazendo Trickter ser obrigado a logar a sua conta original. E depois de uma luta acirrada com o nosso prota, e quando o nosso prota estava perto de ganhar, Trickter veio com uma habilidade roubada
E assim ele acabou derrotando o nosso prota, fazendo o nosso prota perder os itens e dropar de level. E o nosso prota ficou muito puto com ele, sem entender como Trickter usou a sua conta original sem ser convidado. E Trickter disse que existia mistério em Darkwood, e nosso prota não conseguiria entender. Mas logo ele saberá desses mistérios. Assim nosso prota foi dormir, e ele acabou tendo um sonho muito triste com a sua sobrinha, e ele queria muito ter esquecido esse sonho. E quando o nosso prota acorda, sem entender nada do que estava acontecendo, ele percebeu que foi parar dentro de Darkwood. E ele estava numa missão. Um grupo de ladrões iriam invadir o barco e iriam matar todo mundo ali. Por causa que o nosso prota dropou de level e perdeu os itens, ele não estava na sua conta original. Ele precisava pensar num plano para sobreviver àquele evento. Descobriu uma forma de deslogar do jogo, desse inferno desse jogo na qual ele amava jogar. Recuo System. Bombeiros são aqueles que caminham entre as chamas para salvar as pessoas que não têm esperança de sobreviver. Kim Shoyuki estava resgatando um civil de um incêndio. Seria mais um dia normal para um bombeiro, arriscando a sua vida por estranhos. Mas dessa vez os céus não estariam ao seu lado. Por causa do calor das chamas, o teto desabou e Kim ficou com metade do seu corpo soterrado. E por fim ele estava preso, naquela ampulheta que contava os segundos para sua morte. Aquele prédio estava em risco de demolição. E Kim não estava com medo da morte, mas existiam arrependimentos na qual consumia ele feito chamas, vidas que ele não tinha conseguido salvar, imagens que corroíam a sua imaginação quando ele iria dormir. Kim pede para Deus que se ele reencarnasse na próxima vida, ele seria de novo um bombeiro. E dessa vez ele não deixaria ninguém morrer em seu turno. E Deus acabou ouvindo seu chamado. Talvez Deus quisesse dar uma chance dele salvar as pessoas que atormentavam seus sonhos, fazendo ele ter uma simulação junto com seu sargento, que havia morrido há anos atrás, uma pessoa que Kim admirava. Mesmo sem entender nada, o seu corpo se movia sozinho. E ambos estavam indo para um incêndio no shopping. E Kim se recorda que esse incêndio, que teve 2 garotas que veio a falecer. E esse era um dos maiores arrependimentos dele. E era um dos arrependimentos que sempre corroía seus sonhos. Para um bombeiro novato, foi um trauma muito difícil de superar. Mas dessa vez, com essa chance, ele iria salvar esses 2 anjinhos que foram cedo demais. Kim pensava que mesmo que isso seja um sonho, ele iria salvar essas 2 crianças. Nesse momento, uma tela de sistema aparece dando uma missão para ele, para que ele salvasse as 2 crianças. E caminhando entre as chamas, Kim acha um sapato e fala para o seu sargento que ele tem um palpite, que as crianças estavam dentro do freezer. E eles acabam achando as crianças. Mesmo que seu corpo não respondesse a sua vontade, aquelas crianças seriam salvas. Ele iria salvar aquelas crianças. Por fim, ele acabou salvando as crianças. E a tela de sistema que apareceu para ele mais cedo disse: missão concluída. Agora você pode descansar. Menos um arrependimento do seu passado triste. E Kim, ao acordar, ele percebe que ele retornou 10 anos no passado, com suas memórias do futuro. E agora ele tem uma tela de sistema para guiá-lo, para ele se tornar o melhor bombeiro possível, para que ele seja capaz de salvar a todos e não ter mais arrependimentos que ele teria no seu futuro.